Muito bem, estamos aqui para bater um papo com o presidente da CIG. A gente ainda não conversou enquanto presidente, mas já conversamos em outros momentos. Quando ainda presidia, eu não lembro a instituição, mas era da região sul, né? A região CEBIC, região sul. E eu lembro que a gente conversou e naquele momento falava das expectativas, dos desafios, né? Era uma semana que ia para Brasília, né? Tinha toda uma proposta. E daqui a pouco assume a CIG. E eu diria que no pior momento, né? Eu acho que assumir nesse momento é desafiador, né? Já é a CIG desafiador, mas no momento que a gente viveu, com a pandemia, com a realidade que a gente viveu, nós tivemos um grande desafio. Mas antes de falar contigo, eu quero trazer a ótica que tivemos aqui, né? Porque nós estamos no dia a dia, falamos da cidade, comentamos, e nós nunca falamos tanto da CIG como nós falamos nesse tempo. Porque se aflorou a necessidade social e se demonstrou que já vinha sendo feito há muito tempo, inclusive, né? E a gente aqui tem falado inúmeras ações, o que está acontecendo e mostrando esse olhar que a instituição tem e o papel do associativismo, né, envolvendo a sociedade. Por isso, lhe dou as boas-vindas, apesar de que assumiu a CIG num momento difícil, mas o trabalho vem sendo percebido e reconhecido pela população de Joinville. Bom dia. Bom dia, Ananias. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todo o seu público. Realmente, Ananias, foi um momento difícil, né? Nós estávamos praticamente no início de uma pandemia, não sabíamos que iríamos enfrentar, né? Mas a CIG já tem no seu DNA essa participação comunitária. Às vezes as pessoas acham que a CIG só seria voltada para o setor produtivo com as indústrias, as maiores indústrias da cidade. E não é verdade. A história da CIG conta, né, nesses 110 anos que ela completou, agora no mês de fevereiro de 2021, se nós olharmos no livro, todas as histórias estão lá registradas, ela sempre teve uma participação muito forte com a comunidade, sempre se preocupou com nesse sentido. E não fugimos à nossa responsabilidade também, a partir do momento que tivemos essa questão da pandemia, que não foi só local, é um problema mundial, e fomos trabalhar no sentido de, no primeiro momento, entender as necessidades do poder público, aquilo que era demanda para a sociedade. Nós tínhamos uma preocupação com relação ao setor econômico, as indústrias paralisando, em função de decretos, mas também precisaríamos entender aquilo que o poder público estava preparado para poder atender a sociedade. E várias demandas surgiram. E aí foi o grande desafio que a CIG abraçou, assumiu. Um deles foi a questão do Hospital São José. Nós recebemos uma demanda da gestão anterior, que eram 53 leitos que estavam praticamente lá paralisados, as obras não andavam, coisa pública que todos nós sabemos como é que funcionam, e a CIG assumiu o desafio, eu coordenei aquele trabalho à época, né, de em 45 dias nós entregarmos os 53 novos leitos para o Hospital São José. Na sequência recebemos a demanda também do hospital de mais 30 novos leitos, assumimos o compromisso e o desafio. Em mais 60 dias nós entregamos então 30 novos leitos e mais o centro cirúrgico, né, que depois homenageamos ao empresário. Né? E tem uma história por trás disso tudo que nós acabamos sabendo no meio do processo, quando estávamos executando a obra dos 53 leitos, a empresa parceira nossa que estava nos ajudando, Tiago Borba, estava lá trabalhando e eu nem sabia que o pai dele estava internado no Dona Helena nas últimas semanas ali, né? Na semana seguinte veio a falecer de Covid. Ou seja, o Tiago começou, ele ajudou a alas, né? Não havia a primeira morte, não é? Era uma ação e a homenagem justa ao pai dele, né? Que foi a primeira vítima desse momento trágico da história. Com certeza, nós estávamos lá trabalhando, Ananias, sábado, domingo à noite para cumprir o prazo, né, porque havia essa necessidade e a preocupação muito grande de ocupação dos leitos e o hospital ficando sem leitos, e o Tiago lá firme com a equipe dele trabalhando no sábado, no domingo, acompanhando, e infelizmente houve essa fatalidade na semana seguinte que nós estávamos lá no hospital, que o pai dele veio a falecer. E fizemos essa homenagem mais do que justa, né, quando da inauguração desses 30 novos leitos e o centro cirúrgico, homenageando então o pai do Tiago, o Mário Borba, né, empresário, uma grande indústria aqui que ele fundou na nossa cidade e por tudo que ele representou para a sociedade. Então, homenageamos lá a ala, o centro cirúrgico como Mário Borba. Eu quero lhe perguntar o seguinte, porque tivemos a pandemia, tudo isso a gente viveu aqui, a própria ação da CIG, as ações, o elevado que a gente está ouvindo falar, a duplicação, que foi um trabalho feito pela CIG, né? Mas a reunião do Conselho da CIG tem um glamour, né? Eu quero lhe perguntar o que vocês conversam, olhando agora, final do ano, um horizonte 2022, a saída da pandemia,
qual a expectativa, o que vocês conversam, como que vocês veem 2022, essa saída da pandemia e a voltar ao normal de fato, né? Porque nós temos essa ansiedade, né, de sempre estamos nessa expectativa. Passamos por 2008, lá atrás teve uma crise, depois tivemos a questão política, que também foi muito forte, sempre tem as eleições e agora a pandemia. E sempre a gente está nessa expectativa. E acho que agora é aquele momento que a gente diz, agora vai o negócio. O que vocês têm visto e planejado em relação a isso? Ananias, é muito importante essa sua colocação. A CIG não para. Ela está sempre fomentando novos negócios, novas atividades, seja para o associado, para a comunidade, enfim. E quando assumimos em julho do ano passado, nós desenhamos, né, um modelo que nós gostaríamos de imprimir na casa. Ela sempre foi muito participativa, mas construímos algumas bandeiras para defendermos, né, aquilo que entendemos necessário para a cidade. E uma delas foi a bandeira da infraestrutura, que você citou ainda há pouco, né, onde trabalhamos fortemente com o governo do estado, abrindo uma interlocução com o governo, mostrando da importância da cidade, e aquilo que nós estávamos reivindicando, na verdade, eram investimentos necessários para retorno de incremento de ICMS para o estado de Santa Catarina. E o governo entendeu esse trabalho, começamos a fazer reuniões quinzenais, onde nos comprometemos a entregar o projeto, porque recebemos um desafio que o governo do estado conseguiria colocar no orçamento 2020 o valor para execução do elevado da Hans-Dieter Schmidt, que o projeto lá que está sendo duplicado era uma rotatória, e entendemos que aquilo não iria funcionar, e o Estado também entendeu desta forma, mas nos deu um desafio, que era ter o projeto executivo para poder colocar dentro do orçamento de 2020. E assim o fizemos. A casa assumiu o compromisso no dia 16 de novembro, data que foi marcada. Nós fomos a Florianópolis e entregamos para a governadora época em exercício, a Daniela, o projeto executivo do elevado da Hans-Dieter Schmidt, entregamos o projeto executivo da abertura do Eixo K. Eu lembro que estava no prazo, né? Tinha o prazo, tinha todo um trabalho para entregar, aquela articulação toda para conseguir. Exatamente. Então trabalhamos nisso. Essa bandeira a gente avançou. O governo do estado esteve aqui faz praticamente 30 dias, assinou a ordem de serviço. A do Eixo K está em tramitação com a prefeitura, que é uma obra municipal, mas também está andando, não tem problema algum. E outros assumimos. A questão da pandemia, que você citou, na área da saúde, trabalhamos muito, não foi só no hospital, compra de respiradores, máquinas, equipamentos, o próprio centro de triagem lá na Tupi, que disponibilizou, e assim por diante. Estamos atuando fortemente nesse segundo momento, que é numa outra bandeira, que é de inovação e tecnologia, né? Só para você ter um nos 3 primeiros meses de 2020, quando iniciou a pandemia, de março a maio, Joinville perdeu quase 14 mil postos de trabalho, fechou. E muitas das empresas pequenas até não voltaram mais. Então, nós já tínhamos um índice, estávamos empregando, mas tínhamos desemprego na cidade e botamos mais 14 mil novos postos, foram fechados na cidade de Joinville. E começamos a trabalhar nesse sentido. E Joinville, no final de 2020, mesmo com a pandemia que vivemos até hoje, né, apesar que houve um avanço na vacinação importante, e precisamos conscientizar a população para ir tomar a vacina, que é o único remédio que temos ainda, né, para combater esse mal que assolou todo mundo. Geramos ainda 5.700 novos postos de trabalho no final de 2020. Positivo. Conseguimos recuperar os 14 mil e ainda geramos mais 5 positivos. Frente a isto, acompanhando o desenvolvimento da cidade, nós começamos um trabalho de entendermos por que nós temos desempregado na cidade e temos do outro lado vagas abertas, né, na indústria. Nós temos praticamente 15 mil postos de trabalho em abertos que não conseguimos mão de obra. Fizemos uma pesquisa, a CIG está trabalhando fortemente nesse sentido, e conseguimos chegar a uma conclusão de que Joinville hoje tem em torno de 14 mil desempregados, 9.800 desalentados e 69 mil pessoas trabalhando na informalidade, que não tem vínculo nenhum, né? Que isso é ruim para a cidade também e para as próprias pessoas, que não tem uma garantia de uma assistência médica, não tem um fundo de garantia, não tem um 13º, né? Então, nesse sentido, começamos a trabalhar, porque nós já geramos no ano de 2021, até agosto, nos 8 primeiros meses, 14.800 novos postos de trabalho, tá? E geramos nos últimos 12 meses 25.700. E eu acabei de lhe dizer que eu tenho 14 mil desempregados, 9 desalentados, dá 23. A conta não fecha. E temos vagas abertas todos os dias. Então, fruto disto, com essa pesquisa, fizemos uma parceria junto com o Senai e com a Prefeitura Municipal de Joinville, onde nós criamos o programa Joinville Emprega Mais. Nós vamos qualificar o desempregado e o desalentado. Já mapeamos os primeiros bairros que nós vamos atuar. O município tem um papel, além de colaborar no sentido de custear
né, o curso, porque esse curso tem custo, né? Por o cidadão que vai fazer não vai custar nada, as indústrias vão bancar 20%, o Senai 20%, o município 60%. E vamos utilizar as escolas públicas municipais que à noite são ociosas. Então nós vamos qualificar essas pessoas no bairro onde ela vive, vamos ter uma plataforma onde nós já vamos inserindo essas pessoas qualificadas e um dado importante, Ananias, que nós vamos qualificar aquilo que a indústria necessita. Nós estamos montando toda uma grade de qualificação, onde há necessidade, se é motorista de empilhadeira, é uma costureira, é um operário de equipamento, enfim. Dá um emprego, de fato. Já de imediato que ele concluiu o seu curso, é um curso rápido de 30, 40 horas, ele já possa estar empregado. Eu falei aqui nos bastidores para vocês, e de fato isso sempre me emociona. Quando eu vejo isso, porque a gente precisa de oportunidade, não é? E o jovem, para o acesso... eu sempre, esses dias eu fui lá no Paraíso dar uma palestra para os alunos. E eu falei, eu me sentia com vocês há algum tempo. Você está aqui e a realidade distante. Tem e quando a gente vai ter que buscar, tendo o caminho ou não, mas quando há essa ação para proporcionar ao jovem um acesso ao emprego, não tem a faculdade de medicina, tem a faculdade de direito, tem a faculdade de psicologia, mas o que o jovem precisa é ter o acesso ao emprego. Vai trabalhar numa empilhadeira, vai conseguindo, vai construindo, daqui a pouco com o FGTS dá uma entrada para comprar uma casa, daqui a pouco guarda um dinheiro, consegue pagar uma faculdade, passa lá, consegue metade da faculdade, vai fazer a faculdade que quer, ou não, na própria profissão conseguiu a oportunidade. Então quando eu ouço isso, sempre me emociona porque foi essa a minha realidade. É lá um curso de mecânica geral, e eu lembro que o desafio era o seguinte, e quando tem o Senai junto eu fico mais feliz ainda, porque o desafio era o seguinte, o curso era você fazer o curso de mecânica geral, as melhores notas, você conseguia a vaga no Senai. Para fazer o curso de usinagem, o curso de torneiro mecânico. E aí, fabricação mecânica também tinha vários cursos. E outros, elétrica, salvo engano, não. A elétrica era na outra escola. Então, e aí eu consegui ir para o Senai. Fui fazer o curso de usinagem lá no Senai. E ali foi tendo oportunidades, nada a ver, estou no rádio com outra coisa, mas foi dali. Né? Foi dali, a gente vai construindo oportunidades. E quando eu ouço isso, dá uma felicidade muito grande. Nós temos que criar as oportunidades, né? Nós temos que motivar os jovens e até o adulto que está desempregado a voltar de forma formal, para ele ter uma garantia de uma assistência médica, né? Um plano de saúde, um fundo de garantia, um 13º, enfim. Eu sempre cito que não existe programa social melhor do que carteira de trabalho assinada. Isso dá dignidade para as pessoas, né? Valoriza, no final do mês ele tem seu salário com o fruto do seu trabalho. Acho que isso é importante. As ajudas do governo federal, do próprio município, com bolsas, assistência, ela é importante, ela é necessária. Mas a dignidade das pessoas é ter o seu trabalho, acordar de manhã, saber para onde está indo, né? O que está produzindo. E acho que isso é importante. A empresa tem um profissional qualificado e o profissional tem oportunidade de emprego. Né? Meu querido, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por estar conosco. Recebi o livro aqui dos 110 anos da CIG. Obrigado por estar aqui. Domingos também registra aqui junto conosco. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Tem bastante trabalho, bastante desafio aí. 2021, final do ano e, claro, o ano que chega. Bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Forte abraço.